Nós vamos estudar, meus irmãos, Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Várias coisas em Levítico são repetidas, vocês sabem disso, que o pecador ou o ofertante, nem sempre o ofertante ele estava entregando uma oferta por causa de pecado. Às vezes era para louvar ao Senhor. Outras vezes ele entregava grãos, que era oferta de manjares, para dizer o quanto ele estava alegre, o quanto ele estava satisfeito e grato pelas coisas que o Senhor tinha feito na vida dele. Nos sacrifícios dos animais, algumas coisas se repetiam também, como colocar as mãos sobre o animal, identificando-se com ele. O próprio ofertante é quem matava o animal, então ele tinha que ir com fé e com coragem, com gosto, e rasgar a jugular do bicho para que o sacerdote recolhesse o sangue, e a partir daí tinha todo o processo. Dependendo da oferta, então, tinha algumas modalidades diferentes para fazer, mas isso aí já não era mais com o ofertante, era tudo com o sacerdote. Dependendo do animal, do tamanho do animal, então eles tiravam as entranhas, limpavam, lavavam em água corrente, as vísceras, os excrementos tinham que ficar de fora do sacrifício, a gordura toda se queimava para o Senhor, queimava-se todo o animal, dependendo da oferta, se era um holocausto, se era oferta de culpa. Então tinha vários detalhes. E quando chega no capítulo 4 e capítulo 5 também, porque eles são uma sequência um do outro, ele trata de um tipo de pecado aqui, curioso pelo menos, chamado de pecado por ignorância. E é isso que nós vamos ver, pecado por ignorância. Não é fácil traduzir a palavra que é colocada aqui como ignorância, negaga, que é uma palavra hebraica que quer dizer pecados por erros. Que vem a ser isso? Quando a gente fala pecado por ignorância, dá a impressão que eu não sabia de nada. Mas quando se fala, poderia-se dizer que são pecados por deslizes. Conhece essa expressão? Um deslize, não é? Pecado por esquecimento. Não é que ele não sabia, ele esqueceu. Não é que você não sabe que tem que desligar o ferro depois de usar. É que você esqueceu. Você sabe que é bom fechar a porta, mas aí você fica aqui na igreja pensando, será que eu desliguei o fogo? Será que eu tranquei a porta? Acontece com vocês essas coisas, né? E comigo também. Os pecados de ignorância, eles são pecados de deslizes, são erros morais, erros de esquecimento, erro por distração. Você imagina um sacerdote? Quantos sacrifícios eles tinham por dia? Você acha que um momento ou outro ele não ia trocar? Por exemplo, ele tinha que molhar o dedo e espargir lá no lugar santo, diante da cortina, uma cortina tripla, grande, alta, quase 15 metros de altura, quando era o templo, né? Aí ele tinha que jogar 7 vezes aquele sangue. Depois ele tinha que melecar os chifres do altar do incenso com sangue. Depois ele tinha que voltar da onde ele veio e jogar o sangue no altar do holocausto. Você sabe que se ele errar a ordem, ele pecou, né? Ele pecou, porque Deus deu uma ordem, era para ele fazer assim. A ordem que eu digo é a sequência. Você não pode colocar sangue no chifre do altar do incenso antes de salpicar
7 vezes. Tem que decorar, senão você errou. Agora, Deus poderia matar esse sacerdote que se enganou, ou Deus poderia dizer: todo ser humano comete falhas, e esse pecado dele vai ser expiado, vai ser tratado, vai ser tem uma provisão para esse pecado de esquecer-se, de trocar a sequência. E tinha outras coisas, por exemplo, havia 248 mandamentos positivos. Faça isso, faça isso, faça isso, 248. E os mesmos dias, quantidade de dias do ano, quantos então? 365 mandamentos negativos. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Perfazendo aí um total de 613 mandamentos. Como é que você decora tudo isso? Como que a gente decora cada coisa? Alguém em alguma hora ia deslizar. Em algum momento alguém ia pecar sem intenção. Não é que eu sou rebelde contra esse mandamento, simplesmente passou batido. Eu tinha um leite lá, uma vasilha de leite que eu tirei da vaca ou da cabra, e só que aí eu fiz um assado também, um cozido com o filho daquela cabra ou da vaca. E aí eu cozinhei e tal, e eu queria deixar a carne mais macia, mais mole, então coloquei um pouco de leite. Então peguei o leite lá e amaciei a carne. Pecou? Pecou ou não pecou? Por quê? Porque não pode fazer isso. É um dos 613 mandamentos. Você pode amaciar a carne com leite, mas não pode ser com leite da mãe. E aí tava lá a vasilhinha, eu vou lembrar que era que era daquela vaca, mas tinha que lembrar, tinha que colocar uma etiqueta, tinha que fazer alguma coisa. Você pecou. Então Deus fez provisão para esse tipo de pecado também. Então, sacrifícios pelos pecados de ignorância, todo mundo peca. O sacerdote peca, o príncipe governador peca, as pessoas comuns pecam, os anciãos pecam. Então tinha que ter uma provisão de perdão, de expiação dos pecados para cada categoria, e Deus fez isso. E nós vamos ver agora o sacerdote, né? O pecado de ignorância do sacerdote. Então em algum momento alguém poderia se esquecer. Por exemplo, esqueci de rachar lenha, tem que fazer comida, minha esposa quer lenha, aí eu acordei assim, lembrei, eu não peguei lenha ontem, vou pegar hoje. Aí ele pega a lenha, traz, aí quando ele olha na folhinha, que dia é hoje? Sábado? Eu não podia ter feito isso. Em algum momento você esquece, em algum momento você não consegue cumprir aquilo que Deus manda você fazer. Hoje foi falado sobre amar os irmãos, não foi? Amar os nossos irmãos. E talvez a gente se esqueça também que nós deveríamos fazer alguma coisa hoje para alguém, até talvez marcamos aquilo e esquecemos. O problema é que nós somos falhos, nós esquecemos, e Deus sabia disso. E como os sacerdotes também pecava, ele precisava dessa provisão. Versículo 1, eu estou em Levítico 4. Disse mais o Senhor a Moisés. Versículo 2, alguém pode ler? Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Versículo 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado.
Agora você imagina que tinha uns... Deus não queria gagar, né? Deus não queria ninguém gagar, né? No sacrifício. Por isso que ele começava com 25 anos e terminava com 50, porque depois disso fica gagá. Naquela época, né? Naquela época. Hoje você tem uns com 20 que já são gagá, né? Mas não, Deus queria essa faixa etária. Depois ele podia instruir os mais jovens, mas ele tinha que se aposentar. E os sacerdotes, ele poderia errar. Agora você imagina no dia da expiação que um bode era o bode do sacrifício e o outro era emissário. Imagina o homem trocar. O bode que era para sacrificar ele mandou para o deserto, que era para o deserto ele sacrificou, trocou tudo, uma bagunça. E era o sacrifício pela nação toda. Então eles precisavam ficar muito antenados. É igual caixa de banco, né? Tá lá contando dinheiro e lidando lá com autenticação mecânica, tudo aquilo. E aí sempre tem um cliente que gosta de ficar batendo papo, não tem? Perguntando como que tá a esposa, como estão os filhos. Lembra aquele dia que a gente foi... E ele lá erra, falha. Eu não sei como é que faz quando um caixa erra na conta, né? Acho que tem que pagar do bolso, não sei como que é. Então, Deus, ele queria tudo muito correto. E se alguém falhasse, não era o fim do mundo, mas tinha que ter a resolução daquilo. Versículo... eu me lembrei de Hebreus, que fala que Jesus era o sumo sacerdote perfeito, porque os demais, eles tinham que oferecer sacrifício pelo povo e por quem mais? Por si próprio. Jesus não, mas esses sacerdotes tinham que oferecer sacrifício por eles próprios. Versículo 4 agora, era um boizinho que ele tinha que oferecer. 4. Trará o filho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e devorará o novilho perante o Senhor. Ficava caro para um sacerdote também, porque ele tinha que oferecer não uma ovelha, não um pombinho, não uma cabra, mas ele tinha que oferecer um pequeno boi, um novilho, porque ele era uma pessoa muito importante e Deus via essa importância e essa responsabilidade. Como pessoas, por exemplo, que ganham muito bem. Você fala, você ganha muito bem. Mas você sobe num poste de alta tensão? Como por exemplo os salários de mulher, né? Que eles falam, salário de mulher sempre mais baixo. Mas a mulher, ela trabalha em certos trabalhos que alguns homens fazem. Elas ficam quase sem férias como alguns homens, né? Então tem todas essas questões sociais. E aqui um sacerdote, ele gastava mais, é verdade, mas ele tinha mais responsabilidade. E Deus queria mostrar que o tamanho da sua responsabilidade é o tamanho do seu reparo também, caso você falhe. No versículo 5, ele aspergia o sangue 7 vezes no lugar santo diante do véu. Versículo 5, alguém pode ler? Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o dará à tenda da congregação. O sacerdote ungido é a palavra Mashiach, que quer dizer Messias. Então já nós nos lembramos que o sacerdote, ele era um tipo do Messias que viria, de Jesus Cristo. E esse sacerdote, ele pegava do sangue daquele novilho e ele ia até a tenda da congregação, ou seja, ele ia mais profundo do tabernáculo e futuramente do templo. Quando ele entrava no lugar chamado lugar santo, depois desse ainda tinha outro lugar que era chamado chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Lá ele não podia entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano só. Mas o sacerdote, ele pegava esse sangue
e ele ia diante daquela cortina da tenda da congregação, e o versículo 6, alguém pode ler? O sacerdote molhará o seu dedo no sangue, daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Então ele respingava aquele sangue ali. No versículo 7 ele tinha que pegar agora, nessa sequência, e molhar os chifres, as pontas do altar de incenso. Versículo 7, alguém pode ler? Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar de incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. Isso, até aí por enquanto, Jonas. Então ele fazia isso. De tempo em tempo, no final do dia, não sei exatamente quando, eles tinham que limpar, porque ficava uma melequeira lá, né, de sangue. Porque eram muitos sacrifícios e sempre aquele altar estava sujo. Então eles limpavam. No segundo templo, teve o primeiro, depois o segundo templo, eles fizeram um orifício na ponta desse chifre, né? Aquelas pontas. E em vez de molhar ali, eles colocavam naquele orifício, naquele buraquinho sangue. Como era muita gente, aquele sangue ia escorrendo e já tinha uma canalização até o ribeiro de Cedron, que era lá no templo, né? Então todo aquele sangue já ia para lá. Então não tinha mais essa sujeira toda. É logística, né? Para eles lidarem com essa questão. E também no versículo, segunda parte do versículo, Jonas pode ler, o que eles faziam com o restante do sangue. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então ele mata o animal ali, ele vai até o lugar santo, faz esses procedimentos de aspergir o sangue 7 vezes, depois de molhar os quatro chifres, as 4 pontas do altar de incenso. Agora ele volta até a parte inicial ali do tabernáculo e ele joga o sangue ao pé do altar, o altar do holocausto, onde eles sacrificam os animais. E o que ele faz com algumas partes internas? Versículo 8, alguém pode ler? O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos. Isso, então a parte de dentro, em volta do fígado tem gordura, tem várias gorduras também que eles têm que pegar e separar aquela gordura. Versículo 9. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. Toda a gordura era do Senhor. Gordura é o vigor, é a reserva. Então Deus quer toda a reserva. Nós já falamos sobre isso, sobre nossa força, nosso vigor, que tem que ser para o Senhor. Jesus Cristo entregou toda a vida dele. O Senhor Jesus Cristo teve uma vida útil, de 3 anos como adulto, como ministro, aquele que trabalhou aqui dos 30 anos até os 33. E Deus queria que fosse assim. Ele não queria que fosse, quando ele for bem velhinho, então ele vai servir. Não, tinha que ser naquela idade. Deus queria que fosse naquela idade. Como Deus também queria animais, ou filhotes, ou adolescentes, né? E eles ofereciam isso. Deus não queria um animal que já está morrendo. Não. E toda a gordura do Senhor, todo o vigor, poderia viver tanto aquele animal. O próprio Senhor Jesus morreu com 33 anos, poderia viver tanto nessa terra, mas foi naquela época. Então, meus irmãos, Deus quer o melhor da sua vida, os melhores anos da sua vida. Quando eu me aposentar, quando, aí eu dou para o Senhor alguma coisa.
Não que os aposentados não sejam uma bênção para o Senhor. Mas você tem que dar a sua vida. O quanto você tiver da sua vida, você tem que dar para o Senhor. Versículo 10, agora. Como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Nós já estudamos sobre sacrifício de adoração pacífico. Eles tiravam aquela gordura, queimavam tudo. Então aqui é para fazer a mesma coisa. O pecado de ignorância. Isso nos diz o seguinte: não importa se você sabia, se você não sabia, se você se distraiu, se você estava ligado, não importa. Pecado, ele sempre é condenado. E o pecado aqui trouxe o esquecimento do sacerdote, trouxe a morte de um inocente. Então não importa se o seu pecado era tão terrível, ou se foi só alguma coisa que todo mundo faz, não importa, Jesus Cristo morreu por você. No versículo 11, nós vamos ver que ele pega agora toda a parte restante, né, sem as entranhas e tudo, quer dizer, com um pouco das entranhas, e ele vai queimar fora do arraial. Versículo 11. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento. E o versículo 12. Todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a leve. Onde se lança a cinza, se queimará. Esse aqui Deus não queria que queimasse ali no altar, é para fazer um fogo fora do arraial. Isso nos lembra o que o autor dos Hebreus fala também aos Hebreus. Ele diz que Cristo Jesus morreu aonde? Fora do arraial. Sabe que Jesus não morreu em Jerusalém propriamente. Ele subiu até um monte chamado Monte Caveira, ou Gólgota, né? Ou Calvário. Todos eles querem dizer caveira. Cada formato que havia nas rochas parecia uma caveira. E o Senhor Jesus foi colocado ali, fora da cidade. Então, isso era para lembrar ou para predizer que o nosso Salvador morreria fora da cidade. Então, nosso Deus proveu para o sacerdote o perdão por ter cabecinha tão distraída, por ter esquecido, por ter trocado, por ter feito aquilo que não era para fazer ou deixado de fazer algumas coisas. Deus é amoroso. Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe dos seus deslizes, e você também está coberto de todos esses pecados. E aí vem os sacrifícios pelo pecado de ignorância de todo o povo. Os versículos 13 a 21, nós não vamos repetir aquilo que já tem, né? Tem o mesmo ritual. Queria falar um pouquinho do couro. Talvez alguém pensasse assim: poxa, eu estou precisando de um objeto de couro. Talvez eu queira fazer uma sela para um animal, né? Quero fazer um tapete para casa. Então eu vou esfolar, vou tirar o couro, colocar para secar e vou fazer uma obra de arte aqui. Não, Deus não permitia isso. Todo animal era para ser queimado. Ninguém tem que aproveitar nada dele, tudo é do Senhor. Havia alguns sacrifícios que o restante do sacrifício ficava para os sacerdotes e para a família do sacerdote se alimentarem. Então, dos versículos 13 até 21, nós temos as mesmas instruções para o pecado da coletividade. Será que tem pecado que não é só individual? Será que tem como pecar coletivamente? O que vocês acham? Na história de Israel, teve alguma vez que o povo pecou por atacado, todo mundo junto? Teve? Quando foi? Arão fez um ídolo. Hã? Arão fez um ídolo. Isso. Arão fez um ídolo, bezerro de ouro. Aí a nação pecou. Em outras situações, a nação cometeu injustiça.
às vezes uma pessoa da família peca, mas às vezes a família toda pecou. Então Deus, Ele nos trata como indivíduos, mas também trata como coletivamente. Alguém numa igreja pode errar, mas talvez a igreja toda pode errar. Por falta de amor, a igreja toda pode ter falta de amor. Imagina uma injustiça acontecer. Nós temos até igrejas como a nossa mesmo, tem assembleia, e você deixou acontecer uma injustiça daquela, você não falou nada. Isso é chamado pecado por omissão. Se você está num ambiente que você tem certa responsabilidade lá, você tem que falar as coisas. Se alguém está errando, você tem que falar. Por quê? Porque se o Senhor vier com juízo, eu também vou cair nesse juízo, porque somos uma comunidade. Então os versículos 13 a 19 tratam da mesma coisa, pecados de ignorância, deslizes, erros, só que para o povo todo. Tem do príncipe também. Alguém pode ler o versículo 22? Quando o príncipe pecar, por ignorância, fazer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou que se não fizesse, e se tornar culpado. Então um príncipe não está acima de qualquer suspeita. Talvez nós pensamos que algumas pessoas, eles tratam assim rigorosamente o pecado, mas quero ver se eles pecarem, se eles vão tratar da mesma maneira. Então um líder de igreja, ele tem até mais responsabilidade. Então sim, ele é julgado. E tem até algumas diferenças na igreja. Por exemplo, se você comete um pecado, você é membro comum, e comum aqui eu não quero dizer que você não é importante. Bem-aventurado, felizes são os membros comuns, em muitas situações. Se você comete algum pecado, muitas vezes ninguém vai ficar sabendo. Talvez a liderança te chama, fala com você, talvez te dê até alguma disciplina interna que as pessoas nem ficam sabendo. Coisas mais graves sim podem acontecer. Agora imagina um pastor, um líder cometendo um escândalo. A palavra de Deus diz que ele tem que ser repreendido na frente de todos, para que todos tenham temor disso. Alguém pode ler Tiago 3, versículo 1? Tiago 3 é lido até erroneamente por nós, não é? Achando que está falando de qualquer pessoa, de todos os crentes, todas as pessoas, mas o capítulo 3 ele está falando para aquele que ensina. Quem ensina tem muita responsabilidade. Alguém pode ler Tiago 3:1? Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago se coloca como mestre, né? Não queiram muitos de vocês serem professores, mestres na igreja. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito maior para aquele que é mestre. Haverá um juízo muito maior para aqueles que têm esse tipo de responsabilidade. Então o sacerdote tinha muita responsabilidade diante do povo. Um príncipe também, porque ele é um governador, ele é alguém que guia um vilarejo, um distrito, uma nação. Ele precisa tomar muito cuidado com a vida dele, porque senão, se ele se torna culpado, ele leva todo mundo a pecar também. Versículo 23, se o pecado... Eu estou em Levítico, tá? Levítico 4, 23. Alguém pode ler? Ou se o pecado em que ele cair e for notificado, trará por perto a bode sem defeito. Se for notificado, ou seja, os anciãos, o tribunal julgou e você está notificado de que você pecou. Então aí entra todo aquele processo do sacrifício por essa culpa, mesmo que tenha sido por ignorância, você vai ter que sofrer as consequências disso. E aqui era feito quase tudo igual, né? Com exceção de que
quando o sacerdote pegava aquela cumbuquinha, aquela vasilha de sangue, ele não tinha que aspergir lá no lugar santo, nem no altar do incenso, porque ele não é um sacerdote, não tem a ver com as coisas espirituais do povo, mas o sangue era jogado ali no altar do holocausto. Tá bom? Então, dos versículos 22 até o fim, só que no final tem o sacrifício de qualquer pessoa. Então, se escapou alguém, saiba, essa pessoa também não passa isento. Não importa se uma pessoa é menos importante na sociedade, não importa se é alguém quase invisível, ninguém sabe nem da sua existência. O que você está fazendo aqui? Eu pequei contra o Senhor. Porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus olha todas as pessoas e cada pessoa tem uma importância. Você não passa desapercebido. Você não precisa ser líder de uma igreja. Se você falasse, eu vou na igreja, mas só vou sentar lá, não vou me envolver muito. Se você é um crente em Cristo Jesus, você tem também que responder diante do Senhor. Toda a sua vida, ela passa diante do Senhor. Se você estiver pecando intencionalmente, você precisa confessar ao Senhor. Se você está pecando porque você é um pouco relaxado em algumas áreas da sua vida, talvez você não está nem prestando atenção, talvez você está muito distraído com outras coisas, não faz a mínima diferença. Tem pecados de culpa e tem pecados também por ignorância. Você é responsável diante do Senhor. Se você é um crente em Cristo Jesus, você tem responsabilidades para com Ele. Não pense assim, isso aqui é mais para as pessoas que estão mais ligadas a essas coisas. Eu só vou lá na igreja, mas não é tão importante assim para mim. Tudo é importante. As pessoas podem não estar, mas Deus está. E cada pessoa então deveria queimar essas ofertas. Então até o versículo 35 ele fala de todas as pessoas comuns, com uma diferença aqui, que as pessoas comuns, elas não precisavam ter o sangue aspergido lá dentro do lugar santo. Esse era só para o sacerdote. E também qualquer pessoa oferecendo aquelas ofertas, elas também tinham que saber que sua oferta tem que ser queimada diante do Senhor. Na próxima oportunidade, Deus permitindo, nós vamos tratar sobre os pecados ocultos, aqueles pecados também por ignorância, ou aqueles pecados que ninguém sabia, e isso também é uma realidade na nossa vida. Tem pecados que é por obstinação, você comete sabendo que você está errando, obstinação, teimosia. Tem pecados que você comete por distração, você não lembrava. Talvez tenha pecados que está dentro de você, você sabe disso, está escondendo, ninguém sabe, mas Deus está vendo. Então esses pecados também precisavam ser tratados. É o que trataremos no capítulo 5. Então Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos tratando de um livro bem cruento, um livro com sangue, um livro com muita morte, um livro trágico, não é? Mas nos fala do grande amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque o Senhor faz provisão e fez provisão por nós naquela cruz de todos os pecados que cometemos, que ainda vamos cometer. E nós pedimos a Deus, dá-nos mais atenção. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos tão distraídos para com as coisas espirituais. Mesmo que ninguém tenha nos advertido, ninguém tenha falado nada para nós, nós sabemos que temos responsabilidades. Pedimos, ó Pai, ajuda-nos a andar como o Senhor quer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.